Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um momento de crise e transformação na história antiga que, olha, parece até o manual de liderança dos dias de hoje. Totalmente. O nosso foco é uma figura, o rei Josafá de Judá, e a reação dele a uma crítica pública que tinha tudo para destruir o governo dele. E não destruiu, pelo contrário. Exato. Em vez disso, essa crítica virou o ponto de partida para uma das reformas no sistema de justiça mais abrangentes daquela época. Para guiar nosso papo, a gente está com vários comentários e análises de bíblias de estudo, focados ali no capítulo 19 de 2 Crônicas. Pois é, e a nossa missão aqui não é só, recontar uma história, né? É quase desmontar o mecanismo por trás dela. Boa. A gente vai investigar não só o que o Josafá fez, mas tentar entender por que as ações dele foram tão radicais e o que elas revelam sobre governança, justiça e, talvez o mais interessante, a psicologia de um líder que, em vez de punir o mensageiro, decide reformar o reino inteiro. É um estudo de caso sobre transformar um fracasso em legado. Exatamente isso. Certo, então vamos direto pro ponto de ignição. A cena é bem tensa. O rei Josafá está voltando para Jerusalém, depois de uma batalha. Um momento que deveria ser de glória, né? Deveria. Mas, em vez de uma recepção com honras, ele é interceptado por um profeta, um cara chamado Jeú. E a mensagem do Jeú, bom, não é nada amigável. A mensagem é uma bomba. Jeú olha para o rei e fala assim, sem rodeios: você devia ajudar os perversos e amar aqueles que odeiam o Senhor. Que pergunta, hein? E as fontes que a gente analisou dão um contexto que é crucial aqui. Josafá tinha acabado de fazer uma aliança militar com Acabe, o rei de Israel. E Acabe não era um rei qualquer. Não mesmo. Ele era considerado, o símbolo máximo da corrupção, da idolatria. Então, para os olhos do profeta, o Josafá não fez só uma aliança política arriscada. Ele comprometeu a identidade espiritual da nação inteira. É quase uma acusação de traição, né? Não ao país, mas aos princípios do país. Exato. Mas o que me chama a atenção é que a crítica não para aí. Logo depois de jogar essa verdade dura na cara do rei, o profeta faz algo inesperado. Sim. Ele adiciona: apesar disso, boas coisas se acharam em você, porque você removeu os postes idólatras e preparou o coração para buscar a Deus. Isso não soa como uma condenação total. É quase uma avaliação de desempenho. É uma avaliação de desempenho brutalmente honesta. E essa nuance, para mim, é a chave de tudo. Certo. O profeta não está tentando destruir o Josafá, ele está tentando corrigir. Ele bota os fatos na mesa, olha, aqui está seu erro catastrófico e aqui estão as suas qualidades que mostram que você pode ser melhor. Isso dá ao rei uma escolha, né? Focar na ofensa da crítica ou na oportunidade de corrigir. E a reação dele é o que define a história toda. As nossas fontes fazem um contraste bem claro da atitude do Josafá com a do próprio pai dele, o rei Asa. Ah, sim. A história se repetindo, mas com um final diferente. Exato. Anos antes, o pai do Jeú, que era outro profeta, criticou o Asa de um jeito parecido. E a resposta do Asa foi fúria. Ele mandou prender o profeta. Uma reação muito mais, digamos, esperada de um monarca, né? Sem dúvida. A reação padrão seria: quem ousa me questionar? Mas o Josafá faz o oposto. O texto bíblico é impressionante pelo que ele não diz. Pelo silêncio. Exato. Não tem registro de uma palavra de defesa, nenhuma desculpa, nada. Ele fica em silêncio. Ele absorve o impacto. E esse silêncio não é fraqueza, sabe? É o momento em que a crítica deixa de ser um ataque externo e vira uma reflexão interna. É ali que a reforma começa a nascer. Ok, então ele internaliza a crítica, mas um líder pode fazer isso e depois ficar, sei lá, remoendo o erro no palácio. Josafá não. Ele parte para a ação e de um jeito muito visível, metódico. Ele começa o que parece ser uma turnê pessoal pelo reino. Isso era só para imagem, para mostrar que estava no controle, ou tinha algo mais fundo? Tinha algo muito mais profundo. A geografia que as fontes descrevem é um mapa estratégico. O texto diz que ele viajou de Berseba até a região montanhosa de Efraim. De ponta a ponta, basicamente. Exato. Bexebra era a fronteira sul e Efraim, como os comentários apontam, eram um território no norte que tinha sido recém-reconquistado do reino de Israel. O mesmo reino do rei Acabe.
então ele estava... Ele não estava só visitando o povo, ele estava física e simbolicamente costurando o reino dele de novo, unindo o antigo e o novo, sob uma visão única de identidade e de justiça. O objetivo declarado era fazer com que o povo voltasse ao Senhor. Ele percebeu que a aliança com Acabe não era o problema em si, mas um sintoma de algo maior, uma desconexão nacional. Precisamente. E a primeira ação prática dele nessa turnê é surpreendente pela escala. Ele começa a nomear juízes em todas as cidades fortificadas. Em todas. O que isso significava na prática para uma pessoa comum? Tipo, antes disso, se um fazendeiro tivesse a terra invadida, o que ele fazia? Essa é a pergunta fundamental. Provavelmente o recurso era apelar para o ancião local ou para o homem mais poderoso da região, o que abriu um espaço gigantesco para corrupção, favoritismo, a lei do mais forte, né? A justiça era inacessível para a maioria. Totalmente. Ao colocar juízes nomeados oficialmente em cada cidade importante, Josafá estava descentralizando o poder e, de certa forma, democratizando o acesso à lei. Ele estava dizendo que a justiça não era um privilégio da capital, mas um direito de todos. E ele não só nomeia essas pessoas, ele dá uma diretriz muito clara, quase uma posse solene. Ele diz: vejam bem o que fazem, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. Isso é uma mudança radical de mentalidade. Radical. Uma mudança de accountability, de prestação de contas. Ele está dizendo para esses juízes: o seu chefe final não sou eu, o rei. É uma autoridade superior imparcial. Isso eleva a função de juiz de um cargo burocrático para uma vocação quase sagrada. E a partir daí, ele estabelece os critérios: temor a Deus, fidelidade, integridade e, o mais importante, ele proíbe explicitamente a injustiça, a parcialidade e o suborno. Ele não está só criando tribunais, está tentando construir uma cultura de integridade do zero. Certo. Então ele cria essa rede de tribunais locais para as questões do dia a dia. Mas e os casos mais complexos? Uma disputa de terras entre duas cidades ou uma questão de assassinato com muitas nuances. Essa estrutura local daria conta? Não, e é por isso que essa foi só a primeira fase da reforma. Josafá entendeu que um sistema judiciário precisa de hierarquia. Casos locais se resolvem localmente, mas precisa ter uma instância superior para apelações, para os casos mais difíceis e para garantir a uniformidade da lei no reino todo. E é aí que entra a Suprema Corte, em Jerusalém. Exatamente. A segunda fase foi criar esse tribunal superior na capital. E quem fazia parte desse tribunal? Eram só os juristas mais experientes, a elite da capital? Ou ele pensou em algo mais? Diverso. A composição é fascinante e mostra, de novo, um pensamento muito estratégico. O texto diz que ele nomeou levitas, que eram os especialistas na lei. Os técnicos, digamos. Isso. Sacerdotes, que eram as autoridades religiosas e morais. E os chefes das famílias de Israel, que eram líderes comunitários com sabedoria prática, conhecimento das tradições. É uma mistura de conhecimento técnico legal, autoridade moral e sabedoria popular. Entendi. Ele queria que as decisões mais importantes fossem tomadas por um corpo que refletisse as diferentes facetas da sociedade. E dentro dessa Suprema Corte, ele faz algo ainda mais sofisticado. As fontes destacam uma divisão clara de responsabilidades, liderada por duas figuras: Amarias, o sumo sacerdote, e Zebadias, um líder de tribo. Como é que funcionava essa divisão na prática? Essa é talvez a parte mais genial da reforma. O texto é bem específico. Amarias presidia tudo que diz respeito ao Senhor, enquanto Zebadias cuidava de tudo que diz respeito ao rei. Uma espécie de separação entre igreja e Estado, tipo 3.000 anos atrás. Isso soa moderno demais. É uma versão primitiva, mas muito funcional dessa ideia. Não é uma separação filosófica como a gente entende hoje, mas uma divisão de trabalho extremamente prática. Certo. Amarias e os sacerdotes julgavam questões religiosas, rituais, leis cerimoniais, casos que exigiam um conhecimento teológico. Zebadias e os líderes civis cuidavam de disputas de propriedade, crimes, administração pública, os negócios do rei. Cada um na sua área de expertise. Exato. E isso garantia que especialistas cuidassem de cada área.
O teólogo não estava decidindo sobre impostos, e o administrador civil não estava interpretando textos sagrados. Mas isso não era arriscado? Dando tanta autonomia assim, ele não correu o risco de criar dois centros de poder que poderiam entrar em conflito depois? O risco sempre existe, mas a estrutura parece ter sido projetada para cooperação, não para o conflito. Os dois líderes respondiam, no fim das contas, ao rei e operavam sobre o mesmo mandato de justiça. E tinha um objetivo final que unia todo mundo. Sim, evitar a grande ira divina, a mesma que o profeta Jeú anunciou lá no começo. A reforma inteira do juiz local à divisão de poderes na capital era uma resposta sistêmica àquela crítica inicial. Ele não só corrigiu o erro pessoal dele, ele reconstruiu o sistema para torná-lo mais resistente a erros futuros. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas, a jornada é impressionante. Um líder comete um erro grave, recebe uma crítica pública devastadora. E, em vez de se defender, ele a transforma no catalisador para a reforma mais profunda do governo dele. Ele não só ouviu a crítica, ele a usou como um diagnóstico para uma doença nacional. Exatamente. E ele construiu a cura em cima de pilares muito sólidos. Primeiro, essa responsabilidade vertical. Os juízes respondem a um padrão mais elevado, não só ao poder político. Certo. Segundo, a integridade como pré-requisito funcional. Um sistema judicial sem imparcialidade e sem combate à corrupção não é justiça, é só um sistema de poder. E terceiro, uma estrutura inteligente, com hierarquia. Ele criou acesso à justiça no nível local e, ao mesmo tempo, uma corte central para casos complexos, com essa divisão de competências. É um projeto de nação inteiro. É isso. Fundamentado na ideia de justiça. No fim, a história de Josafá é uma aula de governança que continua super atual. Ela mostra que a estabilidade e a saúde de qualquer sociedade dependem fundamentalmente da confiança que as pessoas têm no seu sistema de justiça. Quando a justiça é vista como íntegra, acessível e imparcial, ela se torna a cola que mantém o tecido social unido. A ordem final de Josafá aos seus oficiais resume tudo. Sejam fortes no cumprimento disso, e que o Senhor esteja com os bons. Não é um desejo passivo, sabe? É uma convocação à coragem e à ação. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta para refletir. A reforma de Josafá ancorou todo o sistema dele na ideia de julgar em nome do Senhor. Um padrão absoluto que estava acima do próprio rei. Trazendo isso para o nosso contexto, fica a questão. Hoje, qual princípio ou padrão maior deve ser o alicerce de um sistema de justiça? Para garantir que ele resista às pressões políticas, econômicas, sociais de uma época e se mantenha genuinamente imparcial. E o que significa, na prática, em um mundo tão plural, julgar por algo que transcenda os interesses imediatos e passageiros do poder? É uma boa reflexão.